Quando a gente fala aqui que Bolsonaro está fazendo o melhor trabalho de todos os tempos no comando do Poder Executivo Federal, é porque nunca antes na história desse país continental tivemos um presidente tão determinado em entregar ao povo brasileiro um país melhor, desenvolvido, mais próspero e justo. Mas vamos vencer essa batalha, como vencemos todas até o momento, que temos ele ao nosso lado, porque temos o apoio do nosso povo, que apesar das dificuldades, reconhece que estamos fazendo o possível para vocês. Não tem como falar de desenvolvimento, de prosperidade, do futuro do Brasil, sem olhar para o Nordeste, que nas mãos de políticos picaretas foi enganado durante décadas com falsas promessas, que condenaram a região ao atraso, à fome e à miséria. A quadrilha vermelha aproveitou a inocência, miséria e esperança do povo nordestino para passar décadas desviando dinheiro com obras que nunca tiveram a intenção de concluir. De 4 em 4 anos, era sempre a mesma enganação. É doloroso dizer isso. Falar de governos que não tinham qualquer compromisso com o futuro do seu país, a não ser um projeto de poder. Mas esse povo, que sempre foi usado pelas quadrilhas de bandidos corruptos que se alimentam da desgraça, testemunham agora, com um governo sério, honesto e que entrega obras como nenhum outro governo entregou, a transformação da região. Obras que serviam de palanque político para garantir votos de um povo sofrido, mas que nunca eram finalizadas, finalmente estão sendo entregues pelo presidente Jair Bolsonaro e sua fantástica equipe de ministros, totalmente comprometidos com o povo brasileiro. Essa transposição foi prometida para 2010, depois passou para 2012 e parou. Assumimos em 2019. Praticamente 7 anos depois. Falei com o Rogério Marinho, com os meus ministros, vamos concluir obras. E esta obra, como disse ao Marinho, porque ele chegou depois, essa obra é a principal, porque água é vida. Não consegue entender, num país como esse, faltar água. E a missão dada, missão cumprida. E a transformação está acontecendo mesmo com tantas limitações impostas por outros poderes, sabotagens constantes de uma oposição destrutiva que odeia o Brasil, ataques por parte de uma imprensa doente que passa 24 horas por dia atacando o presidente, e também pela desgraça da pandemia, que nenhum outro governo enfrentou antes. Para desespero dos pilantras, o presidente Bolsonaro acabou com a indústria da seca no Nordeste e levou água ao povo. Com total ausência de corrupção, o governo prova que é possível, mesmo com tantas barreiras, obras terem início, meio e fim, mas isso a imprensa comprada não informa o público. Os ladrões de ontem querem voltar por ocasião das eleições de outubro que se aproximam. E a gente mostra o que eles fizeram. Nós não estamos criticando nenhum governo anterior. Estamos mostrando números, como falarei rapidamente aqui. O desviado ou mal gerido na Petrobras trouxe à empresa um endividamento de 900 bilhões de reais. A mesma coisa no BNDES, furo de 500 bilhões de reais. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal, do presidente Pedro, que está aqui, 45 bilhões de reais. Vocês sabem o que se pode fazer com esse recurso? 100 vezes a transposição do Rio São Francisco. Vocês estão vendo como nós éramos roubados até há pouco tempo? Esse pessoal se une agora, quer voltar ao poder, para voltar a roubar. E as cifras são fantásticas. Já dividiram ministérios, já lotearam estatais, já sortearam bancos oficiais. O Brasil pode fazer muito. Basta os seus governantes não
roubarem. Nada melhor do que um nordestino expressando emocionado a alegria de um povo que deixou de ser refém da seca. Existe um projeto maior, mais importante, que é o projeto das mudanças que ocorrem no Brasil desde 1º de janeiro de 2019. E que por esse projeto nós estamos todos juntos. É o que nos une. É a nossa argamassa, é o nosso cimento, é o nosso elo, é a nossa perspectiva, é o nosso foco. É continuar mudando esse país para melhor. O presidente tem feito um esforço hercúleo. Esse é um presidente que diariamente é criticado. Esse é um presidente que diariamente é combatido pelas principais redes de comunicação do nosso país. E ele é combatido principalmente porque ele defende a família brasileira. Ele é combatido porque defende valores que são caros aos cidadãos e cidadãs que vivem nesse país. Valores como liberdade, valores como respeito às religiões. Esse é um presidente que fala de Deus. Olha que diferença. E é um presidente que fez com que os brasileiros voltassem a ter orgulho de serem brasileiros. Não é por acaso, presidente, que aonde nós andamos, aonde nós vamos, aonde nós somos recebidos, a principal marca são as cores verde e amarela que representam o nosso país. Nós somos, senhor presidente, me permita, o resultado de mais de umas centenas de anos de frustração de um povo que perplexo viu o flagelo da seca se abater sobre as suas cabeças, de um povo que foi compelido a deixar sua região em busca de uma vida melhor em outros centros mais desenvolvidos. Eu tenho dito que o nordestino é o sal da terra, porque foi o nordestino que, premido pela circunstância da seca, abandonou a sua terra e foi construir São Paulo, Rio de Janeiro, foi colonizar o centro-oeste do país, foi a Amazonas. O Nordeste construiu e abraçou o país. A nossa cultura, a nossa música, a nossa tradição é a tradição, a cultura e a música do Brasil. Nós crescemos lendo Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Ariano Suassuna, Euclides da Cunha dos Sertões. Nós ouvimos Luiz Gonzaga, esse poeta que traduzia a alma do nordestino, Catulo da Paixão cearense. As nossas raízes, presidente, de um povo que foi moldado pela dificuldade, que foi moldado pela diversidade, mas um povo que é bom, operoso, resiliente, empreendedor, capaz, que precisa de oportunidade. E é isso que o governo do Brasil está propiciando, ferramenta, instrumentos para mudarmos a nossa realidade. O Nordeste brasileiro, senhor presidente, tem pouco mais ou pouco menos de 30% da população do Brasil. E o Nordeste brasileiro tem menos de 14% do produto interno bruto. É um quadro de desigualdade secular. Ao longo de mais de uma centena de anos, foram criadas ferramentas para mudar essa situação debalde, inútil, não aconteceu. Aí está a Codevasp, que faz um trabalho excelente, a Sudene, o Banco do Nordeste. Mas as coisas não mudaram, por quê? Porque 26 milhões de nordestinos moram no semiárido. São pessoas que têm contra si a diversidade do clima, que não têm água tratada com regularidade, que não têm acesso à saúde, porque água é saúde, porque água é vida, porque água reduz a mortalidade infantil, porque a água propicia a instalação da indústria, do comércio, do serviço, e é isso que esse governo está fazendo. Essas obras começam em 2007, vocês assistiram aqui no vídeo,
E eu vi, hoje mesmo, um ex-presidente, de uma forma jocosa, e as suas redes de comunicação, e dizer: nós fizemos essa obra e apenas uma parte mínima está sendo concluída por esse governo. A transposição do São Francisco não tem dono. O dono dessa obra é o povo brasileiro. O dono dessa obra são os nordestinos. É a dívida que nós temos para com a parte importante do nosso país. Essa obra de 2007 a 2016, maio de 2016, mais de 10 anos, foi marcada pelo abandono, pelo desperdício, pela má construção, pelos projetos mal feitos, pela paralisação, pela dificuldade de se manter os cronogramas físicos financeiros das empresas que abandonaram a obra, porque não era prioridade, era prioridade para o discurso, para a propaganda, para o mise-en-scène, para enganar o povo. E ao contrário do que se diz, em 10 anos, apenas 55% da obra dos investimentos foram efetuados. E nós, quando recebemos o governo, nós tínhamos a situação em que as águas do São Francisco estavam em Pernambuco, no eixo norte, que é o estado doador. Foi este governo, o governo do presidente Bolsonaro, que aqui está, que levou as águas do São Francisco ao Ceará. E eu estava lá, sou testemunha disso. Foi este governo, o governo do presidente Bolsonaro, que levou as águas do Ceará de volta para Paraíba. E eu estava lá, sou testemunha disso. E é este governo do presidente Bolsonaro que está concluindo a transposição do São Francisco no eixo norte e trazendo as águas do Velho Chico, da água da integração nacional, aqui para o nosso querido Rio Grande do Norte. Parabéns, presidente Bolsonaro. Nós fazemos parte de um governo, e nos orgulhamos disso, de um governo que falha realmente, talvez, na sua publicidade, mas é um governo que volta os seus olhos, o seu esforço, que volta a sua atenção para entregas, porque nós servimos ao povo brasileiro, ao contrário daqueles que se serviram do povo por décadas. Esse governo é um governo operoso, é um governo resolutivo, é um governo realizador, é um governo que me permite todas as semanas percorrer o Brasil, olhando nos olhos da população, prestando contas de um trabalho, de cabeça erguida, com a sensação do dever cumprido. O que a gente faz com amor e com brilho nos olhos. O que a gente faz com respeito ao povo. O que a gente faz sabendo que nós temos um presidente da República que nos apoia, que nos dá as condições, que nos dá os instrumentos para realizarmos a vontade da população, porque nós, reitero, servimos ao povo brasileiro. Eu quero pedir licença a vocês para mandar um abraço para o meu pai, que tem 82 anos, Valério Marinho, que não pôde vir, mas me ligou todos os dias nos últimos 15 dias, e muitas vezes emocionado porque nós somos nordestinos, porque nós que moramos aqui sabemos a realidade das pessoas, sabemos que estamos transformando a vida das pessoas, de milhões de sertanejos anônimos, de homens e mulheres que durante uma vida inteira não tiveram a possibilidade de um direito mais básico, que é abrir uma torneira e ver a água sendo vertida. Mais de 35 milhões de brasileiros. E Deus, na sua infinita bondade, me deu essa oportunidade e a confiança do presidente Bolsonaro de ser ministro de Estado do Brasil. Ministro de Estado do Brasil para servir ao povo brasileiro nesse momento em que as águas do Velho Chico, o rio da integração nacional, abraçam o meu estado, Rio Grande do Norte, tendo passado por Pernambuco, tendo passado pelo Ceará, tendo passado pela Bahia.
E aí eu preciso falar de gratidão. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Bolsonaro. Porque tinha que ser alguém como ele. Tinha que ser uma pessoa que agisse como o Bolsonaro, como age a maioria do povo brasileiro. Alguém que fala a verdade com tanta franqueza que choca. Porque muita gente está acostumado com as mentiras que são ditas para enganar a população. Estão desacostumados com alguém que às vezes fala um palavrão. Mas como ele disse mais cedo em Jucurutu, eu falo um palavrão sim, mas não roubo. É verdade, presidente. Que orgulho, presidente, fazer parte de um governo que fazem 3 anos sem uma denúncia de corrupção contra qualquer um dos seus ministros. Presidente, eu sei que isso é nossa obrigação, mas é tão fora da curva nos últimos anos que a gente precisa ressaltar e comemorar. Viva o Brasil diferente, gente. Viva um Brasil sem corrupção. Viva um Brasil sério. Viva um Brasil que nos orgulha. Viva um Brasil que nos permite apresentar um legado para os nossos filhos e netos. Viva o Brasil que nós queremos. Porque eu tenho 58 anos. Eu tenho mulher, tenho filhos. Eu nasci aqui, meus avós também, meus bisavós também. Nós assistimos essa história a vida inteira, de uma região esquecida e abandonada. Presidente, eu nunca quis mudar de país, nunca. Eu sempre quis mudar o meu país. Eu estou mudando do seu lado, presidente. Nós estamos mudando esse Brasil juntos. E isso, presidente, me arrepia, me emociona, me faz brilhar os olhos. Nós estamos comemorando esse ano 200 anos de independência do Brasil. E no dia 9 de fevereiro de 2022, grave essa data, tem que ser o dia da independência do Nordeste e do Rio Grande do Norte. Viva o Brasil! Viva o Nordeste! Viva o Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco! Viva o Rio Grande do Norte! Viva o povo brasileiro!